Oi, terceiro. Hoje vamos fazer os exercícios contextualizados, página 617. O duro dessa coisa de quarentena é quando você começa a enjoar de você mesmo, né? Ainda mais quem está se olhando no celular durante horas. Porque eu gravo com a câmera frontal, então estou me olhando. Depois eu vou editar, estou me olhando. Minha voz, minha cara. Aí você enjoa de você mesmo. Então aí você vai mudando algumas coisas. Por favor, estou aceitando doações de perucas, loiras, ruivas. Preciso mudar o visual, tá? Vocês podem doar para a professora. Vou aceitar. Para acompanhar nossa aula junto com a alegria e o amor, eu trouxe a calma. Quando a gente começa a estressar, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ir com calma. Muito bem. Exercício 11. A fila para entrar em uma balada é encerrada às 21 horas. E quem chega exatamente nesse horário consegue entrar somente às 22, tendo que esperar 1 hora na fila. No entanto, quem chega mais cedo espera menos tempo. A cada 2 minutos de antecipação em relação às 21 horas, em que uma pessoa consegue chegar, ela aguarda 1 minuto a menos para conseguir entrar. Se uma pessoa não quer entrar, não quer esperar nem um segundo na fila, qual o horário máximo que ela deve chegar? Gente, se ela chega às 21 horas, ela espera 60 minutos, porque ela só está entrando às 22. 2 minutos, ela espera quanto? 1 minuto a menos. 1 minuto a menos. Então, o que a gente tem? 2 vezes 60 minutos, que é o que ela está demorando, vai dar 120 minutos. Se ela chegar 120 minutos antes, resolveu o problema. Então, o que eu tenho que fazer? 21 horas menos 2 horas. Se ela chegar às 19 horas, ela vai entrar normalmente às 21 horas. Não vai perder nada da balada depois que acabar a quarentena. Bem claro. Exercício 12. É um exercício de Enem que fala mais uma vez do IMC. Eles adoram isso. Eles dão aí que o IMC é dado por massa por altura ao quadrado. Ele quer que essa pessoa tenha um IMC normal. Se vocês olharem no gráfico, para uma pessoa de 10 anos, porque a mãe resolveu calcular o IMC do seu filho, um menino de 10 anos de idade, com 1,20 m de altura e 30,92 quilos. Gente, olhando aqui, esses 2 pontos que a gente tem, ele dá no gráfico, tá? Vocês vão ver que o IMC de 18, tá? Ele vai ser, o IMC ele tem que estar entre 14 e 18 para ser normal. São os 2 valores que eu tenho no gráfico para transformar em normal. Seria esse ponto aqui, o 14, e esse ponto 18. Então, para ele ter o IMC normal, ele tem que estar nessa faixa. Tá. Para ter o IMC de 18, ele vai ter que ter uma massa máxima de quanto? A altura não muda, é 1,20
20, que é a altura que ele me deu, elevado ao quadrado. Isso vai ter que ser igual a 18. Fazendo essa continha, vai dar 1,44 vezes 18, que vai ser igual a 25,92. A mesma coisa aqui, só que aqui é a massa mínima. 1,20 elevado ao quadrado. A massa mínima tem que dar MC de 14. Vou fazer a mesma conta. O M mínimo vai ser igual a 1,44 vezes 14. Essa conta vai dar 20,16 quilos. Só que eu preciso saber, segundo ele, esse menino precisa emagrecer quanto? A massa dele, que o exercício me dá, é 30,92. Menos 25,92 vai ser igual a 5 quilos. Ou 30,92 menos 20,16 vai dar 10,76 quilos. Então, a faixa que me dá de 5, os valores mínimo e máximo devem ser, respectivamente, 5 e 10,76 quilos. Alternativa D. Exercício de IMC é muito comum, tá? Vocês vão perceber que existem vários. Se vocês procurarem exercícios de IMC vestibular, chove exercício, tá? Tem muito tipo diferente. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um pouco mais diferente, eu achei legal. Mas como a gente tem vários, e Enem é sempre bom da gente estudar. Exercício 13 é uma charge que está intitulada Discussão Matemática. Ilustra números pertencentes a dois conjuntos numéricos, o conjunto dos números reais R e o conjunto dos números complexos C. O I fala seja racional e o Pi caia na real. É piadinha de matemática, mas é engraçada. Com relação a esses dois números, é correto afirmar a que conjuntos eles pertencem. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu já falei sobre isso com vocês, mas eu quero deixar bem claro, tá? A gente começa com o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Começou lá no quinto ano, sexto ano, desde que vocês começaram a aprender matemática, recebeu o nome de naturais no sexto ano. Aí no sétimo ano, vocês aprendem o conjunto dos números inteiros. Então, eu acrescento aos números naturais os números negativos. Só que até aí só tinha inteiro, tá? Aí vem quem? Aí vem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele envolve quem? Os decimais exatos e os decimais que são dízima periódica. São todos os números que eu posso escrever na forma de fração, tá? Só que existem outros números, o π, que é um número irracional. Ele não é uma dízima periódica. Tem as raízes, elas não têm repetição. Se não tem repetição, eu não posso escrever na forma de fração. Então, eu tenho aqui um conjunto à parte, que é o conjunto dos números irracionais. Então, os irracionais são todos os números que eu não posso escrever na forma de fração. Aí, gente, pegando tudo isso aqui, deu-se o nome de conjunto dos números reais.
Então, até o segundo médio, vocês conheciam todos os conjuntos. Todos eram reais, ou eram racionais ou eram irracionais. Só que às vezes aparecia lá uma raiz quadrada negativa e não tinha solução, porque não tem solução nos reais. Aí foi apresentado para vocês um novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Se vocês lembrarem, o conjunto dos números complexos, ele é formado por A mais BI, onde B é um número real, A é um número real, só que aparece a unidade imaginária. Gente, mas quando a unidade imaginária é zero, ela some. E mesmo assim continua sendo um número complexo. Que a gente fala que é um número apenas real, sumiu a parte imaginária. Então, o que às vezes vocês esquecem é que o conjunto dos números complexos, ele abrange os números reais. Então, todos esses números que estão aqui podem ser chamados de complexos, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque senão vocês vão errar o exercício. Sendo assim, π é um número irracional, logo π é um número real. Se ele é um número real e os reais estão dentro dos complexos, eu posso falar que π pertence aos complexos. E o i? O i, ele é um número complexo, tá? Ele tem a unidade imaginária, ele é um complexo puro, tá? Se ele é complexo, ele não é real. Então, o i não pertence aos reais. E não pertence aos reais, alternativa B. Exercício 15. Exercício do Enem. Agora eu não vou interromper, porque eu tive que interromper por causa do homem do ovo que passou com a galinha cacarejando. Ai, gente, não é fácil. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Um compasso é uma unidade musical composta de determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1/2, poderia ter um compasso ou 2 semínimas, ou uma mínima, ou 4 colcheias, e por aí vai, gente. O que ele quer dizer é que eu posso combinar as notas para que eu possa ter o compasso, o valor, o trecho musical que eu quero, de maneiras diferentes, tá? Aí quem entende de música tá entendendo bem mais do que eu. Eu vou para a parte matemática. Ele me deu ele quer 8 compassos de 3/4. Primeiro vamos ver o que é isso. 8 de 3/4. 8 vezes 3, 24. Dividido por 4 vai dar 6. Então, eu quero um total que me dê 6. Esse exercício a gente tem que ir pelas alternativas, tá? Então, o único aí que vai dar 6 em cima são 24 colcheias. 24 colcheias. Por quê? São 24 vezes. Cada colcheia é 1/8. Então, isso vai dar 3. Depois eu vou ter 12 semínimas. Que valem 1/4. 12 dividido por 4, 3. Somando as duas, vai dar um total de 6. Então, aí a gente vai para a alternativa D. Então, esse exercício eu vou pelas alternativas, tá, gente?
porque podem existir outros tipos de combinações que dê 6 também. Exercício 16, nem parece exercício de Enem, um exercício bem simples, tá? Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis. Em dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas estão apresentados no painel. Já coloquei aqui. Painel, na máquina 1, eu tenho 35 segundos e eu tenho 5 pessoas. Na máquina 2 demora 25 e eu tenho 6. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a que máquina? Basta a gente multiplicar, tá? 35 vezes 5, 175 segundos. 25 vezes 6, 150. Aqui, 154. 160. 160. Ele deverá ir à cabine número 2, a máquina 2, que é a alternativa B. É onde ele vai demorar menos tempo. 17. Em determinado jogo, um participante marca 50 pontos quando faz uma canastra real e 10 pontos quando faz uma canastra suja, sendo essas as duas únicas formas de pontuar. Rafael marcou 120 pontos. Qual a razão entre o número de canastras reais e sujas nessa ordem? Tá, ele quer saber real e suja. A razão. Primeiro vamos ver, para ele chegar em 120 pontos, ele pode fazer 2 canastras reais mais 2 canastras sujas, tá? Então vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1. Outra possibilidade, ele fazer uma canastra real, mas se ele fizer 50, ele vai ter que fazer 7 sujas. Então vai ser 1 sobre 7. Outra forma é ele não fazer nenhuma real. Então ele vai fazer 12 canastras sujas. Só que aqui ele não fez nenhuma real. Então é 0 sobre 12, que vai dar 0. Então as possibilidades são 1, 1/7 ou 0, que é a alternativa D. No exercício 18, considere x e y 2 números reais, sendo m igual a x mais y. É necessariamente verdade que... Gente, para fazer esse exercício, eu vou dar 2 valores para x e y. Fica bem mais fácil. Se x igual a menos 1 e y igual a 1. É claro que eu já vou dar números para facilitar, porque como eu vejo que tem soma e subtração, para dar 0, que daí eu posso chegar em valores legais. Então, vamos lá. O que vai acontecer se eu substituir por menos 1 e 1? Meu m vai ser igual a menos 1 mais 1 sobre 2, que vai dar 0. Aí eu vou verificar as igualdades. Módulo de menos 1 é menor que o módulo de 0, que é menor que o módulo de 1. Módulo de menos 1 é 1. 1 é menor que 0? Não. Então, aqui já é falso. M menos x em módulo. 0 menos menos 1 é igual a 0 menos o y, que é 1. Menos com menos, mais. 0 mais 1 é 1. 1 em módulo é igual ao módulo de 0 menos 1 menos 1. Os dois, como estão em módulo, são iguais. Então, eu já sei que a minha alternativa é a B. Eu vou colocar as outras para vocês poderem
verificar um pouquinho de módulo, tá? Módulo é 0, x menos y. X é menos 1, menos o y que é 1. Gente, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, aqui eu vou tirar que 0 é igual a 2 dividido por 2, 1, que é falso. É a única diferença para a letra D, tá? É que o M está em módulo. Módulo de 0 é 0, então vai dar no mesmo. Se eu tivesse o último, módulo de 0, 0. Módulo de x, qual é o módulo de menos 1? É 1. Módulo de 1 é 1. Outra vez, eu vou ter que 0 é igual a 1, o que é falso. Então, a gente tem aí alguns exercícios contextualizados. Eu fico sempre esperando. Se tiver mais algum que vocês queiram, eu faço para vocês. Vamos lá, bichinho. Vai todo mundo agora tomar café da manhã, tá? Beijinhos. Adoro vocês, terceiro.